Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, com alegria estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, né? Hoje, sexta-feira, em que a Igreja nos convida a voltar o nosso coração, o nosso olhar para a paixão de nosso Senhor, para o amor infinito de Deus manifestado por nós na cruz. Na cruz, o Senhor diz com todas as letras, né? Como costuma dizer, eu vos amo. Jesus nos amou. O Pai tanto amou o mundo que deu o seu Filho único. O Filho, amando o Pai, nos amando, também se entregou, obediente à morte, até a morte de cruz. Por isso, hoje voltamos nosso olhar para o amor de Deus, para aquele que se entregou e se deu para a nossa salvação. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho está em Lucas, no capítulo 9, versículo 18 a 22, Lucas 9, 18 a 22. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê a graça, a sabedoria e o entendimento da palavra, que essa palavra produza em nós fruto de conversão. Lucas 9, 18 a 22, anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava orando à parte e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes: quem diz as multidões que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros que algum dos antigos profetas ressuscitou. Jesus, porém, perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Ele, porém, os advertiu expressamente para que não dissessem isso a ninguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lucas sempre tem essa cuidado de mostrar Jesus, um Jesus que ora, um Jesus orante, um Jesus misericordioso. Isso é bem destacado no Evangelho de São Lucas. É que ele estava orando com os seus, à parte, eles estavam lá, segundo Mateus e Marcos, eles estavam em Cesareia de Filipe, lugar de uma região pagã. E ali então que o Senhor, no momento de oração, de repente para de rezar e pergunta aos seus discípulos: que dizem as multidões que eu sou? E aí então aqui tem respostas até boas, né? Porque dizem: olha, é João Batista. João Batista foi um grande homem de Deus, admirado por muitos naquele tempo, inclusive por Herodes. Outros dizem que é Elias, o grande profeta. Outros, alguns dos antigos profetas, como Moisés, por exemplo. Então aqui, o que se fala de Jesus até é coisa boa. Até é bem elogioso o que falam de Jesus, o povo está falando de Jesus. E até outras pessoas, em outros momentos, por exemplo, em Lucas, nós voltávamos um pouquinho, nós vamos ver que outros pioraram a situação, porque em Lucas, capítulo 7, versículo 34, Jesus diz assim: veio o Filho do Homem e come e bebe, e dizeis: é um comilão e beberrão, amigos pecadores. Outros chamavam Jesus de comilão, de beberrão, chamaram Jesus de Beelzebul, acusaram Jesus de expulsar o demônio pelo chefe dos demônios. Diziam tantas coisas a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, em pouco tempo, veja bem, em 3 anos de vida missionária, Jesus fez vamos dizer assim, abalou as estruturas daquele tempo. Sai de Nazaré, cidade pobre, pequena, para chegar lá ao palácio de Herodes. Nós vimos o Evangelho anteontem. Herodes preocupado, querendo conhecer Jesus de ontem, né? Já de ontem, porque a notícia dele chegou lá, ao grande, vamos dizer assim, lá na cúpula do poder, em pouco tempo. Pouco tempo. Então, muitas coisas se falavam de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas eram opiniões a respeito dele. Mas Jesus, então, ele pergunta para os discípulos: mas e vocês que estão me seguindo? Para os 12, e vocês que estão me seguindo? O que vocês dizem que eu sou? E aí então Pedro, que é
aquele que está à frente, né? À frente dos apóstolos, mas ele responde não somente por ele, mas por todos aqueles que estão com ele. A resposta é: tu és o Cristo de Deus. O próprio Jesus falou muito também a respeito dele. Ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Jesus foi, ao longo do caminho, foi falando também a respeito dele, enquanto as multidões, enquanto tantas opiniões tinham a respeito dele, umas boas, como nós vimos hoje, outras não tão boas, outras até ofensivas, mas ele também falou dele. Ele também se pronunciou a respeito dele, dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou o que ele veio para dar a vida, para salvar, para redimir. Eu sou vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele foi esclarecendo ao longo do caminho, também a respeito da sua pessoa, de quem ele era e para que ele veio. E nós podemos trazer esse evangelho para hoje, meus irmãos, para hoje. Quantas opiniões se tem a respeito de Jesus? Há pouco tempo eu vi uma matéria que uma equipe, na verdade, saiu para as ruas, em tantos lugares, perguntando a respeito de Jesus. E quantas opiniões? Que ele era um profeta, que ele era um revolucionário, que ele era alguém que fez muitos milagres, ele era um bom homem. Tantas opiniões. E no meio das perguntas perguntavam: mas você crê em Jesus? Não, não creio. Não sei nada a respeito dele. E tantas opiniões foram dadas. Hoje, por exemplo, muitas religiões também falam de Jesus. Mas se você for aos espíritas, ele diz que Jesus é um espírito perfeitíssimo, que porque chegou à perfeição não reencarna mais, atingiu o mais alto da perfeição. Os judeus vão dizer que Jesus foi um grande profeta. Outros vão dizer que Jesus é o arquiteto do mundo. Outros vão dizer que Jesus é uma espécie de orixá. Quantas opiniões? Se você for com os testemunhos de Jeová, eles vão dizer que Jesus foi um enviado de Deus. Não é Deus, mas um enviado de Deus e fez aqui grandes coisas e falou bonito. Então, assim, também muitas religiões hoje, muitas seitas têm uma opinião sobre Jesus. Às vezes os irmãos protestantes também têm uma visão de Jesus, mas apresentam um Jesus muito milagreiro, um Jesus que resolve problemas também. Hoje também na mídia, quando as pessoas usam de Jesus para poder se promoverem, e mensagens bonitas, e falam de Jesus, e buscam até coisas, vamos dizer assim, polêmicas. Nós temos aí no YouTube, às vezes, pessoas que gostam de criar polêmicas. Para quê? Para poder. Polêmica gera visualizações, o canal cresce com isso, e busca o meio de ganhar dinheiro com isso. Tantas são as opiniões. Até dentro do seio da igreja surgiram tantos pensamentos a respeito de Jesus, e a igreja teve que combater tantas heresias. Hoje é chamada teologia da libertação, que sempre defendeu um Jesus que é meio comunista, socialista, que só quer os pobres, a igualdade das coisas. Tantas opiniões, tantas mentiras, inverdades, meias verdades. Quem disse a verdade sobre Jesus foi o próprio Jesus. E aqueles que o seguiram de perto, e aqueles a quem o Senhor instituiu para pregar e ensinar com autoridade, que é os apóstolos e seus sucessores, a igreja. A igreja tem a opinião clara a respeito de Jesus, verdadeira. Que o próprio Jesus deixou claro. E a causa também pela qual ele foi perseguido. As pessoas dizem que ele foi perseguido, o Império Romano que mandou crucificar Jesus, por causa de política. Nunca foi por causa de política. Não. Jesus foi crucificado por uma verdade que ele assumiu e não voltou atrás hora nenhuma, quando ele disse que era Deus. Eu sou, diz Jesus. Eu e o Pai somos um. Jesus deixou isso bem claro.
que ele é Deus que fez carne. Como diz São João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez homem. E Jesus deixou isso bem claro. E foi por isso que ele foi perseguido pelos judeus. Foi por isso que ele foi caluniado, por isso ele foi perseguido, por isso ele foi morto. Por isso ele foi morto. Porque ele deixou claro quem ele é. Ele falou a respeito de si mesmo. Pedro falou uma verdade a respeito dele e aquilo que ele é de fato. Ele é o Cristo, o ungido de Deus, mas aquele que é ungido enquanto homem, mas não deixou de ser Deus. Jesus, o Verbo divino, se fez carne, nunca deixou de ser Deus, nunca saiu de perto do Pai, veio ao nosso encontro sem sair junto do Pai, sem deixar de ser Deus. Depois subiu ao céu, também sem deixar de ficar conosco, sem deixar de ser homem. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Meu irmão e minha irmã, esta é a verdade. Ou Jesus, ou você crê que Jesus é Deus, ou você tem que repensar a sua fé. Você está sendo enganado. Porque é isso que ele é. Ele é o nome que está acima de todo nome. Ele é o Senhor. Ele é o Kyrios. Ele é o Redentor, o Salvador. E não nos foi dado outro nome a qual devemos ser salvos, a não ser o santíssimo e preciosíssimo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele é a salvação, nele é a redenção, nele é a plenitude da vida. Foi por essa verdade que Jesus foi preso, foi crucificado, porque os judeus rejeitaram isso. Em João capítulo 10, versículo 33, veja bem assim, os judeus, versículo 32, Jesus, porém, lhes disse: eu vos mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos apedrejar-te por uma boa obra, mas por causa da blasfêmia, pois tu, sendo apenas homem, te fazes Deus. Olha o problema. Os judeus não estavam perseguindo Jesus por causa de obra boa, para ajudar os pobres, para partir os pães. Não. Perseguiram Jesus porque eles dizem: tu que és homem te fazes Deus. E Jesus, se você continuar o texto, ele não vai recuar em nada, porque Jesus, aquilo que era verdade que ele falava, ele não recuava em nada. Porque a verdade não pode ser negociável. A igreja nos ensina isso, meu irmão. Nós podemos ter diálogos religiosos, nós podemos fazer comunismo, nós podemos estar com nossos irmãos de outras crenças, religiões. Podemos. Estamos no mundo e temos que viver nesse mundo. Mas a nossa fé, a verdade revelada, não pode ser negociada. Não tem verdade negociada. A verdade é a verdade. Quando Jesus lá falou sobre o pão da vida no templo, e quando os judeus acharam ruim, até mesmo os discípulos dele começaram a abandoná-lo. Quando ele afirmou que ele está presente na Eucaristia, quando ele disse: se não comer do meu corpo, do meu sangue, não tereis a vida em vós mesmos, e os discípulos começaram a abandonar, Jesus disse para os seus apóstolos: e vós não quereis ir também? Jesus não recuou. Ele não recuou. Ele não disse: não, eu não estou falando, mas olha, isso aqui é uma forma figurada. Não. Ele deixou bem claro a sua presença real na Eucaristia. Quando ele instituiu a Eucaristia, ele disse: isto é meu corpo, isso é meu sangue. Ele não diz representa, ele diz: é meu corpo e é meu sangue. E se não comereis a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós mesmos. Não tem negociação com Jesus. Não tem. Aquilo que ele afirma ser, ele é. E ele foi preso, flagelado, humilhado, crucificado por uma verdade que ele disse dele mesmo. Ele veio para dar a vida. Ele veio como bom pastor. Ele veio porque é a luz do mundo. Ele veio porque é o caminho, o único caminho a seguir. Porque é a verdade plena, porque é a vida. Ele veio e revelou quem ele era. Ele revelou o Pai. Revelou o céu. Ele veio e expulsou demônios. E hoje as pessoas andam pregando por aí que não tem demônio, não existe demônio. E Jesus expulsou o demônio tantas vezes. O próprio Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio.
Aqui ele fala da queda dos anjos, narrada lá em Apocalipse. Porque Deus estava lá. E viu quando Miguel fez frente a Lúcifer. Então Lúcifer foi precipitado do céu. Então Jesus ele afirma quem ele é. E ou Jesus é Deus, ou ele é um louco desvairado, que não merece nenhuma credibilidade. Ou ele é o ungido de Deus, ele é o Messias esperado, aquele que dá a vida, o Redentor e Salvador da humanidade, a quem nós devemos colocar nossa vida, nossa esperança, ou ele não é nada, meu irmão. Esse negócio de falar que Jesus, um grande profeta, que ele é um Espírito perfeitíssimo, que ele é um sábio, isso tudo é balela. Porque se Jesus não é Deus, ele é louco. Ele foi um louco, porque ele disse que ele é Deus. Ele disse a si mesmo, ele disse dele mesmo que ele é Deus, eu e o Pai somos um. Eu faço aquilo que o Pai me enviou. Ele se colocou plenamente, revelou plenamente. Ser Deus, ser a verdade plena diante de Pilatos. Pilatos perguntou para ele. Ele revelou para Pilatos que ele é a verdade. E não recuou. Não voltou atrás. Jesus deixou bem claro quem ele é. Que ele é Deus, e por isso ele foi morto. Lá em Mateus 26, 63, 62. Diz assim, ele diante do sinédrio sendo julgado. Então, 63 diz assim, Jesus, porém, continuava calado. O sumo sacerdote disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu, tu disseste. Além disso, eu vos digo, a partir de agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse, blasfêmia, que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes agora a blasfêmia. Olha aí, o sumo sacerdote compreendeu que Jesus estava dizendo que ele é Deus, que ele está sentado à direita do Pai. E então ele rasga as vestes e pronto, não precisa testemunhas mais, ele está dizendo ser Deus. E vai ser crucificado por isso, meu irmão. Não é pelas boas obras que ele fez, os próprios judeus disseram isso. Não, é porque ele é Deus, ele é o Senhor. O Senhor que veio para dar a vida. Nós vimos depois o próprio Jesus dizendo que ele vai ser rejeitado, crucificado pelos sacerdotes, pelos anciãos, vai ser morto, sim, mas vai ressuscitar. Só Jesus ressuscitou. Só Jesus venceu a morte, ele venceu o demônio, ele venceu o mundo. Ele próprio diz, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Jesus venceu este mundo, porque ele é Deus. Meu irmão e minha irmã, peça essa graça a ele, para que ele revele a você quem ele é de fato, para que ele possa dar a você a graça de conhecê-lo e que você possa ter essa experiência de Jesus, que é Deus, que é Senhor, que é Redentor, que é Salvador, que dá sentido à nossa vida, à nossa história. Se você ainda não crê nessa verdade, peça para crer. E se você já crê, então peça para crer mais ainda e possa amar Jesus, experimentar todo este amor de Deus na sua vida. Para como São Paulo, por causa de Cristo, eu perdi tudo. São Paulo perdeu tudo por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Nós devemos fazer tudo por causa de Jesus. Nele, por Ele e para Ele, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor nos dê a graça nesse dia de hoje, em que nós voltamos a olhar para a paixão, para a cruz redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele, pela sua paixão e morte, nos conceda a graça de uma conversão sincera. De que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, e nele, somente nele, a vida, a plenitude da vida, somente nele a salvação. Que a Virgem Maria, Santa Imaculada, Mãe aos pés da cruz, interceda por nós, para que nós possamos ter essa fé firme, a fé verdadeira, que Jesus é Deus, Redentor e Senhor nosso,
que Ele é o sentido da nossa história. Hoje, meu irmão e minha irmã, peça essa graça, o dom da fé. A fé católica, a fé ensinada pelos mártires, doutores e santos da Igreja, a fé viva e presente, a fé que nos conduz à verdadeira salvação, a fé que nos leva para o céu. E que o Senhor esteja conosco no dia de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Se você está gostando das nossas partilhas, nossas homilias, pregações, você pode divulgar, cadastrar aí no canal, inscrever-se no canal e dar o sininho aí, dar um like, tá bom? Nos ajude. Que Deus abençoe e guarde e que o Senhor nos conduza no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.